Olá, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico. Esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Nesse espaço, especificamente, tratamos da lição de juvenis. E o tema desse nosso trimestre e último trimestre do nosso ano 2025, do nosso quarto trimestre, é Andando em Amor. E nessa jornada, Andando em Amor, chegamos até a lição de número 8. Estou grato a Deus com a presença do meu amigo e irmão Lucas Vitor, que está aqui comigo nessa jornada, especificamente nesta lição. Temos também nosso irmão Anderson Caio, que também está junto conosco, né, Lucas, nessa jornada. Mas, É Lucas, verdade. a paz do Senhor e seja bem-vindo. Amém. A paz do Senhor, Paulo. Graças a Deus estamos aqui. Já estamos até pertinho, né, do final do trimestre. Daqui a pouco já estamos lá. Daqui a pouco já estamos em 2026. Mas o tema da nossa lição é: o amor não é egoísta. São bem interessantes. Como eu sempre gosto de ler os objetivos da nossa lição. Falar sobre o egoísmo e seus males. O segundo objetivo, refletir como está o amor nesses últimos tempos. E o objetivo número 3, estimular a batalha pessoal contra o egoísmo. Então, esses são os objetivos da nossa lição. Antes de Lucas falar a dica pedagógica para essa lição, eu já gostaria de pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, curta. Eu acredito que tem sido bênção de Deus para a sua vida, como é também nas nossas vidas. Se você tem alguma dica, coloca aí nos comentários. Acredito que vai ajudar bastante, tanto a nós como a outros professores e alunos também para a sua aula de EBD. Lucas, Amém. Graças a Deus. Essa lição, eu acho que ela é muito importante, como todas as outras que nós já estamos vendo, não é? E essa lição, eu tenho algumas orientações pedagógicas para o professor e também duas dinâmicas a propor, são duas dinâmicas simples, eu acho que o professor pode conseguir utilizar qualquer uma das duas, a que ele achar melhor. Nessa lição, é muito importante o professor frisar bem os conceitos que são tratados, né? Principalmente a diferença entre egoísmo e egocentrismo, né? Que são conceitos que a lição traz. E sempre o professor não deixar de apontar o caminho de solução, né? Que a lição está sempre trazendo. Então, ela está apresentando a questão, a problemática, né? E está sempre apontando ali uma solução, né? O que que nós podemos fazer para driblar, né, o sentimento ou essa questão problemática, né? Foi assim com a lição do ciúme, foi assim com a lição da inveja, e agora é assim também com esta lição que nós estamos trabalhando, né? O professor não pode apenas dizer o problema, né? Destacar o problema. O professor também precisa apresentar, apontar uma solução bíblica para essa questão. Então, é muito importante o professor não deixar de frisar isso em sala de aula, né? Destacar o problema do egoísmo, do egocentrismo, as suas consequências, mas não deixar de apontar a solução bíblica para o seu aluno. E dentro dessa questão da solução bíblica, né, para tentar tratar a questão do egoísmo para o seu aluno, eu proponho duas dinâmicas, são bem simples, o professor pode estar utilizando dentro de sala de aula e adaptando também para a realidade da sua classe. Então, a primeira dinâmica, o professor pode fazer um círculo, né, colocar todos os alunos em círculo e fazer o que eu conheço dessa forma, né? Talvez os professores conheçam de outra forma, mas eu conheço como batata que passa, né? Que era a brincadeira que a gente colocava alguma coisa na mão da pessoa e ia passando, né? De mão em mão. E a gente ia cantando essa música, né? Batata que passa, batata que já passou, né? Quem ficar com a batata, coitadinho, se queimou. Né? Então a gente ia tocando essa música, mas o professor pode levar uma caixinha de som ou seu celular mesmo, colocar um louvor e entregar na mão dos seus alunos ali. Pode ser uma caixinha e dentro dessa caixinha vários papéis de desafios, né? E ele vai tocando a música e a caixinha vai passando, vai passando, vai passando. E o professor pode parar a música e assim que ela parar, o aluno vai tirar dessa caixinha um papelzinho e dentro desse papel vai ter um desafio e esse desafio sempre vai ser voltado para
o próximo, né, ou para o amor altruísta, né? Deixa eu colocar um exemplo de desafio que o professor pode colocar nesse papel, né? Um desafio pode ser assim: elogie o colega que está na sua frente, né? Elogie ele, né? E eu já dei aula na classe de juvenis, eu sei como é, eles são muito engraçados, são muito assim, né? Então acho que dá para dar uma dinamizada muito legal. Outro desafio que o professor pode propor é compartilhe aquilo que está na sua mão com o colega que está do seu lado, né? O professor pode fazer isso também. No começo da aula, o professor pode inclusive até dar um chocolate para alguém. E se parar nessa pessoa, a caixinha do desafio, pode ter lá o desafio, entrega o chocolate que está na sua mão a outra pessoa, né? Então eu deixo bem livre, bem à vontade para o professor ir elaborando. Nem trouxe desafios preparados, porque eu gosto quando o professor olha para a sua classe, vê a realidade e ele vai desenvolvendo, com a ajuda do Espírito Santo, né, os desafios que ele acha que vai se enquadrar melhor, né, ali juntamente com os seus alunos. A minha segunda dica que o professor também pode estar propondo é o que eu chamo de lista do serviço. Porque lá no final da lição, já para o terceiro tópico, né, o comentarista vai dizer que uma das formas de combater o egoísmo é servindo, né, o serviço. Né? Então, o professor pode montar aí uma lista do serviço com os seus alunos, né, de atividades que o aluno pode fazer em serviço, né, para o próximo, para o outro. Né? O professor pode até instigar algumas atividades, por exemplo, lavar a louça, né, da minha casa e ajudar a minha mãe ou meu pai, né, a arrumar a minha cama, o meu quarto, isso também é serviço, né? E o professor pode pontuar esses serviços, tanto domésticos quanto da igreja, e mostrar que isso é uma forma também de combater ao egoísmo e ao egocentrismo, né? De só pensar em mim, só pensar na minha própria satisfação. Então, eu acredito que o professor pode caminhar por essas duas dinâmicas, olhando para a realidade da sua classe, sem se esquecer de apontar sempre o caminho bíblico, né, para combater o egoísmo, o egocentrismo e vencê-lo, se o Senhor nos permitir. Então, acredito que se o professor fizer isso, ele vai ser muito bem agraciado por Deus. Amém, Lucas. Dica muito valiosa. Nessa lição também eu trago para vocês a aplicação de uma dinâmica, né? Acredito que vai ser bem interessante, assim como o Lucas também propôs. O material que você vai precisar vai ser um copo com água. Eu indico um copo de plástico com água, né? E uma liga. Só que nessa liga você vai levar uma liga que ela não seja tão grande, né? Uma liga que ela tem um diâmetro menor, porque ao ser tensionada vai gerar mais força para ela querer fechar, né? Então, uma liga com a circunferência, o diâmetro menor, e nessa liga, a liga é um círculo, você vai colocar três barbantes amarrados nela. Então, você vai amarrar um barbante desse lado, outro barbante aqui e outro barbante aqui do outro lado, né? Então, vão ser três barbantes você vai ficar. Então, a ponta de cada barbante, você vai entregar uma ponta a um aluno, outra ponta a outro aluno e outra ponta a outro aluno. O copo, você vai encher o copo de água. E qual é a intenção da dinâmica? É que esses três alunos consigam pegar o copo com água e entregar a outro aluno. Então, vai ser bem divertido, porque não é uma tarefa fácil, porque eles vão ter que agir em conjunto, diferentemente do egoísmo, que a palavra dominante é o eu, né? Ali vai ser coletivo, eles vão ter que trabalhar junto, né? Eles vão estar utilizando também o serviço, como a lição traz, né? Jesus como exemplo, né? Traz Jesus como exemplo, e qual foi o exemplo que a lição apresenta? O exemplo de servir. Então, ali eles vão estar utilizando todos esses pontos, e então cada um vai lá puxando a ponta do barbante para que o elástico estique, que eles consigam chegar até no copo, fechar o copo direitinho e aí equilibrando com os barbantes e a liga chegar e entregar até algum aluno sem derramar a água, né? Então, ao final dessa dinâmica, né, você vai mostrar aos seus alunos que a interação, né?
o serviço, né? A unidade, ela está acima do egoísmo, do eu. Você vai perceber que se você entregar a só um aluno para ele tentar fazer essa atividade sozinha, ele não vai conseguir. Ele precisa de outros para fazer. Então, eu acredito que essa vai ser uma dinâmica bem divertida para a sua sala de EBD, tratando dessa questão do egoísmo e falando propriamente dos últimos tópicos da lição, ou do último tópico da lição de Jesus como esse exemplo, né, de serviço na igreja. Então, essa é a minha dica. Lucas. Amém, Paulo. Eu estou querendo botar em prática já essa sua dinâmica. Já prevendo aqui como é que seria dentro de sala de aula essa dinâmica muito legal. Eu acredito que os professores, se puderem, façam, executem, porque com certeza vão ter grandes resultados. A gente está sempre apontando isso, né? Se você puder, se você conseguir, faça, empenhe aí todos os recursos que você tem à sua disposição, porque vale muito a pena. Seu aluno lhe agradece e com certeza você vai estar impactando aí e transformando a sua aula de EBD. Amém. Então, ficamos por aqui. Estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima lição, lição de número 9, né? E se Deus quiser, será bênção também. A paz do Senhor e até a próxima.